Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. O que você faria se lhe fosse apresentado uma máquina construída numa era antiga que você jamais pensou que existisse engrenagens e mecanismos quase robóticos? Esse é o tema de hoje, o mecanismo de Anticythera, um dos temas mais desafiadores para os historiadores da atualidade. Espero que gostem do vídeo e aproveitem a introdução para dar um like e se inscrever no canal. Vamos assistir juntos. A máquina de Anticythera é um computador analógico da Grécia Antiga e também um planetário usado para prever posições astronômicas e eclipses na antiguidade como função, por exemplo, de um calendário de astrologia. Ela também podia rastrear o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos, os Jogos Atléticos, que eram parecidos, mas não idênticos a hoje como nós vemos pela TV. Os famosos ciclos de Jogos Olímpicos antigos da Grécia. O mecanismo original está exposto na coleção hoje de bronze do Museu Arqueológico Nacional. Você pode vê-lo pessoalmente em Atenas, acompanhado também de uma réplica ao seu lado. Outra réplica está exposta atualmente no Museu Americano do Computador em Bozeman, Montana, nos Estados Unidos. Os restos do artefato, datado de 87 a.C., foram resgatados durante uma expedição realizada em 1901, juntamente com várias estátuas e outros objetos por mergulhadores. Estavam abaixo da água numa profundidade aproximadamente de 43 metros na costa da ilha grega de Anticythera, entre a ilha de Cythera e a de Creta. Em 17 de maio de 1902, o famoso arqueólogo Spiridon Stais notou que uma das peças de pedra possuía visivelmente uma roda de engrenagem, como as atuais. Quando o aparelho foi então resgatado, estava muito já corroído sob o efeito do sal do mar e incrustado. Depois de quase 2000 anos, parecia uma pedra esverdeada, mais do que um metal. Visto que de início as estátuas eram um motivo de todo o entusiasmo por parte dos descobridores, o artefato misterioso não recebeu muita atenção. Parecia mais algo menos histórico, de valor histórico. Entretanto, o mecanismo foi reexaminado em 1902 e estava em vários pedaços. Haviam rodas denteadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares, cortado de uma forma precisa e bastante moderna. O artefato parecia um relógio aberto, mas isso era pouco provável, porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados na nossa história oficial amplamente, muito mais tarde do que a Grécia Antiga. Partindo para uma análise mais detalhada, o que é que se pode falar? Bom, em 1958, o mecanismo foi analisado pelo especialista Derek J. de Solar Price, um físico que mudou de ramo, interessou-se por outra ciência e tornou-se então professor de História da Universidade de Yale. Foi ele que chegou a acreditar que o aparelho era capaz de indicar eventos astronômicos ao longo do passado e até mesmo do futuro, como a próxima lua cheia, por exemplo.
Foi essa dualidade de informação que fez o especialista perceber inscrições no mostrador, que se referia, por exemplo, às divisões de calendários, dias, meses e também signos do zodíaco. Supôs que deveria haver ponteiros que girassem para indicar as posições dos corpos celestes nos períodos diferentes que fossem de interesse. O professor Price continuou os estudos e deduziu que a roda denteada maior representava o movimento do Sol e que uma volta correspondia a um exato ano solar, na época equivalente a 19 anos terrestres. Se uma outra engrenagem conectada a essa primeira que ele descreveu poderia representar o movimento da Lua. Ele começou a unir. Daí a proporção entre a proporção correta que tinha que ter entre os dentes das duas rodas. Isso tinha a ver bem além dos conceitos gregos das órbitas lunares, mas estamos diante de uma descoberta incrível. Foi em junho de 1959 que o mesmo professor Price publicou então seu artigo sobre o mecanismo na Scientific American, enquanto o mecanismo estava apenas sendo inspecionado. Ele carecia de muito mais estudos, mas ficou muito entusiasmado e já fez o seu artigo. Em 1971, o professor continuou com a pesquisa e submeteu o mecanismo a uma análise com auxílio de raios gama. Os resultados confirmaram então a sua teoria de que o aparelho era um calculador astronômico altamente complexo. Ele então fez um desenho de como achava que era o funcionamento desse mecanismo na antiguidade. E então voltou a publicar novas descobertas em 1974. Ele chegou a escrever: não existe nenhum instrumento como esse em lugar nenhum, em nenhum outro ponto da Terra antiga. De tudo que sabemos sobre a ciência e tecnologia na era helenística, que seria a era do achado, deveríamos ter chegado à conclusão de que um instrumento assim não poderia existir, não poderia ter sido ainda inventado, porque envolve outros saberes científicos. Na ocasião, Price afirmou que um aparelho teria sido construído por um gêmeo de Rhodes. O que seria isso? Um astrônomo grego, mas a sua conclusão não foi aceita pelos seus contemporâneos, esses especialistas da época. Na verdade, esses especialistas acreditavam que, embora os antigos gregos tivessem na época um conhecimento avançado e até para tal máquina, não tinha a habilidade prática e científica necessária para construí-la, para fazer com precisão, por exemplo, os dentes das engrenagens e o seu funcionamento. Os dados obtidos pela máquina são muito semelhantes por exemplo, aos descritos nos manuscritos de Galileu Galilei, que foi feito muito tempo depois. E as semelhanças vão além da coincidência, levando a crer que Galileu poderia até ter se valido de tal máquina em suas pesquisas, se tivesse conhecimento dela. Em 1996, o físico italiano Lúcio Russo, então professor da Universidade de Roma, Tor Vergata, publicou um artigo que acrescentou algumas novas luzes à questão sobre o estranho mecanismo antigo. O artigo foi traduzido e publicado em língua inglesa em 2004. A partir de setembro de 2005, a fabricante estadunidense de computadores atuais, evidentemente, Hewlett Packard, se envolveu nas pesquisas e contribuiu com a seguinte ideia. Ela disponibilizou um sistema de reprodução de imagens, tomógrafo, já digital, que facilitou a leitura de textos. Antes não sabiam, mas que haviam se tornado ininteligíveis devido à passagem do tempo. Então não se sabia da existência desses textos. Com tais recursos, essas pesquisas permitiram então uma visão melhor do funcionamento
prático do mecanismo. Quando o usuário, munido do mecanismo, girava o botão, as engrenagens de pelo menos 30 rodas, que denteadas, ativava mostradores nos dois lados do aparelho. Isso permitia que o usuário previsse ciclos astronômicos, como foi previsto, incluindo os eclipses, em relação aos ciclos de 4 anos dos Jogos Olímpicos e outros jogos pan-helênicos que existiam na época. Esses jogos eram comumente usados como base para a cronologia dos eventos da época. Essas informações eram importantes porque, uma vez que para os povos da antiguidade, o Sol e a Lua eram a base para suas atividades e para os seus calendários, sobretudo agrícolas. Além do que os navegadores também se orientavam pelas estrelas, então a aplicação do aparelho era gigantesca. Os fenômenos astronômicos influenciavam todas as instituições sociais gregas, influenciava a sociedade diretamente. Complementarmente, para os babilônicos antigos, prever eclipse era também muito importante, visto que esses fenômenos, na época, eram considerados presságios ruins, que faziam com que a sociedade se prevenisse para tragédias. Então, veio o projeto de pesquisa para enriquecer todos esses fatos a respeito do aparelho. De fato, o mecanismo poderia ser encarado como uma ferramenta política, permitindo, por exemplo, que os governantes exercessem domínio sobre seus súditos, mostrando-se poderosos. Foi sugerido também que um dos motivos que sabemos sobre um pouco mais desse mecanismo, desse tipo, é que eles eram mantidos em sigilo, como uma arma secreta, guardada pelos militares e pelos políticos. Não, a população não tinha tanto conhecimento, não, era um fato público. Então, veio a questão da matemática envolvida, originando em grande parte na longa tradição babilônica, e que também a gente tem que considerar que era avançada, né? Que influenciou também o conhecimento suficiente para se fazer o mecanismo. Saiu na revista Nature que o antigo mecanismo de Antícera não apenas desafia nossas suposições sobre o progresso da tecnologia ao longo das eras, da tecnologia antiga ao longo das eras, ele também nos dá novos esclarecimentos sobre a nossa própria história. Então, uma das perguntas que vem à mente é quem os construiu. Caio Sulpício Galo seria uma possível pessoa envolvida nessa questão. O mecanismo não poderia ser o único mecanismo desse tipo que existia na sua época, mas não há nenhuma evidência de qualquer erro, experimento. Isso foi uma afirmação das pessoas que examinaram. Como é que chegaram a essa máquina já pronta se nós não vimos ao longo da história em outros achados vestígios de, por exemplo, protótipos? Então, começaram a imaginar que tipo de fabricante e que processo de construção o mecanismo teve até se obter a versão final. Então, se chegou à conclusão que ele deve ter realmente precisado, para se chegar no que foi encontrado, outros anteriores. Vamos ver se um dia os encontramos. Pesquisas mais recentes revelam que o mostrador que indicava os eclipses continha o nome dos meses. Esses nomes são de origem coríntia e não grega. A revista Nature declarou: as colônias coríntias do noroeste da Grécia ou de Siracusa, que nós sabemos na Sicília, são as mais prováveis. A segunda, principalmente, indicando um patrimônio que remota aos dias de Arquimedes, de ter sido realmente os construtores do mecanismo. Aparelhos similares não foram, entretanto, encontrados nessa cultura. Por quê? O bronze
era um produto valioso e altamente reciclável, onde se um aparelho quebrasse, era tudo reaproveitado em outros aparelhos. Em resultado disso, antigos achados de bronze são muito raros. Na verdade, muitos deles foram descobertos debaixo da água, porque o que ficou na superfície foi reaproveitado, onde esses embaixo d'água não eram acessíveis tão facilmente para serem derretidos e reutilizados quando quebrados. Nós só temos esse exemplar realmente do aparelho de Anticythera, e se acha que foi porque estava fora dos alcances dos sucateiros da antiguidade, que viviam procurando bronze. Foi então atribuída a Arquimedes a construção do aparelho, do mecanismo. Sua serventia vai além de guiar os navios. Esse aparelho é precioso em calcular a órbita lunar, solar e ainda as órbitas de 5 planetas ao redor da Terra, visíveis naquela época, além de ser capaz de prever eclipses lunares e solares por séculos à frente. O mecanismo de Anticythera para mim, um grande tesouro. Ele tem realmente as suas versões, né? Por exemplo, para os defensores dos viajantes no tempo, ele é fruto de um viajante no tempo que deixou cair um dos seus objetos. Para os defensores do astronauta do passado, ou seja, que no passado nós somos visitados por alienígenas, talvez seja o caso de alguma civilização mais inteligente e em contato com aqueles povos antigos tenham os ensinado e até ajudado a fabricar o mecanismo. Para os historiadores, uma grande interrogação. Eu, particularmente, gosto da ideia de que um gênio possa ter criado e que se tornou um segredo de Estado a ponto de aquele ser um dos raríssimos projetos que foi executado. Mas sempre fico com a pulga atrás da orelha sobre se o mecanismo de Anticythera não possa ser o resquício de um saber perdido de uma civilização anterior à nossa, de uma civilização que ainda não achamos dados suficientes a respeito dela e ignoramos. Uma civilização que deixou poucos resquícios. Nós vimos como muitas coisas que poderiam existir sobre a face da Terra e contaria a história da raça humana, talvez muito mais antiga do que os historiadores acham, possam ter sido recicladas, reaproveitadas e dessa forma não chegaram seus registros até os nossos dias. Sempre acho fascinante materiais como esse, e o mecanismo de Anticythera é apenas um dos muitos objetos que falam, testemunham para nós de um saber perdido que os nossos historiadores oficiais duvidam que possam ter existido nas épocas remotas. É isso. Espero que vocês continuem pesquisando mais detalhes a respeito dele, é muito fascinante realmente, e que mande suas opiniões e suas sugestões, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de visitar o site, mandar e-mails, mandar sugestões de temas e até de voltarmos ao próprio tema. Toda contribuição é válida, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal e nos vemos sempre por aqui em busca de novos mistérios. Um grande abraço e ficamos por aqui.